Olá, começa agora o Mais Esportes ao vivo, 3 horas da tarde. Durante este mês de julho, farei algumas entrevistas aqui do estúdio. E o meu convidado de hoje, ele não é atleta, se bem que de vez em quando ele deve bater uma bolinha, viu? Ele é formado em rádio e TV na década de 90, já trabalhou em diversas emissoras e atualmente é comentarista da ESPN. Faz transmissão para a NBA Brasil pelo YouTube e tem o NBA League Pass, que é um serviço exclusivo da liga. Ricardo Bulgarelli, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em participar aqui do Mais Esportes. E neste mês de julho, após fim da NBA, do NBB, é um mês mais tranquilo de acompanhar as movimentações dos times. Seja bem-vindo e boa tarde. Beijo grande para você, Gabriel. Obrigado pelo convite. Um prazer fazer parte aqui desse bate-papo gostoso sobre basquetebol com o seu público do Mais Esportes. É um mês teoricamente mais tranquilo para quem acompanha basquete, mas a Summer League está acontecendo. Tem um Sub-23 da seleção brasileira jogando amistosos nos Estados Unidos e no Canadá. Também a gente tem que ficar de olho, né? Porque é o futuro do basquete. E a partir de hoje, em Las Vegas, também vai ter cobertura dos canais ESPN e também pelo League Pass, como você destacou, da Summer League, que é essa liga de verão que teremos 5 brasileiros envolvidos. Então tem que ficar de olho no basquetebol. É óbvio que um pouquinho com menos intensidade, né, em relação à temporada regular da NBA e do NBB, mas o basquetebol tá sempre na nossa vez. Você tem razão, de vez em quando eu dou uns arremessos por aqui, mas eu era bom de futebol, viu? Futebol centroavante, na garotada de centroavante era craque, viu? E eu acompanho as suas redes sociais, torcedor do Corinthians, né? Eu vi que estava vibrando outro dia com a classificação diante do Boca, né? Tem que vibrar, né? Porque assim, era uma classificação praticamente improvável por conta dos desfalques, por conta do pênalti perdido aqui na Arena Itaquera, mas tem que comemorar, acho que qualquer vitória nesse momento. Fico feliz também porque eu tenho um amigo que foi meu estagiário na época de TV Record e ele realizou o sonho de assistir um jogo do Corinthians lá em La Bombonera e mais legal de tudo, o cara realizar esse sonho com a classificação. Então pensei muito nele também, no Marcelo Carlotto, que comemorou muito, tive a oportunidade de falar com ele, ainda dentro do estádio, e assim, é a realização de um sonho, a gente vibra com as conquistas dos amigos também. E é muito bacana essa relação, né, de torcedor com o clube. Já a gente vai trazer para o basquete também sobre essa relação que acontece aqui no nosso país e também lá fora. Ricardo Bulgarelli já citou alguns nomes, né? Summer League, então a gente vai falar sobre estes torneios. Sub-23 da seleção brasileira, que também está competindo com o Thiago Splitter, ex-jogador de basquete. Então tem muitos assuntos para a gente poder abordar aqui no nosso programa. Ricardo, você gosta desse período de julho que nós estamos, que é de contratação, troca de jogadores, de treinadores, tem o draft, né, os bastidores, ou gosta mesmo quando a bola volta a rolar? Gosto de tudo, assim, não dá para escolher um momento, acho que a NBA Finals, acho que essa sequência de finais de NBA mais draft, ela é muito legal, né? De você saber quem realmente vai ser campeão e depois ficar de olho nas futuras estrelas. Eu falei bastante isso na transmissão. A transmissão do draft ela é a mais difícil para a gente, que tem que trabalhar com ela, porque são 60 prospectos, são mais de 200 nomes envolvidos, você vai ter que estudar para todos os nomes e nem todos por ser apenas 60 serem escolhidos. Então você te demanda um trabalho muito grande, mas é assim, é um trabalho que não vai ser desperdiçado, porque com o partir do tempo, às vezes jogadores não são draftados, mas aparecem no meio da temporada, ou vão jogar no basquetebol europeu, ou aparecem em algum momento em alguma outra competição importante, tanto de times ou de seleções. Eu acho que vale a pena, acho que todo o estudo é bem feito. Eu acho que esse momento, NBA Finals mais draft é o que mais me agrada. Uhum. Mas é muito legal, assim, ver essa mudança, né? É apenas um time campeão, 29 tentando se reforçar para tentar bater o Golden State, no caso, e você tem essas nuances de jogadores pedindo troca, jogadores que querem montar um super time, ou às vezes não a montagem de um super time, como a gente viu. O Golden State é grande prova disso, foi um time montado pelo draft e foi campeão pela primeira vez ali em 2015 com essa base e agora volta a ser campeão. Então, eu acho que tem muita coisa legal para a gente acompanhar, mesmo fora de temporada.
Garelli, você estava falando sobre draft, né? E na minha última pergunta eu também citei este termo. Para quem está nos acompanhando, né? Então, cada time da NBA tem uma escolha em cada uma de 2 rodadas deste recrutamento de jogadores que são amadores ainda, entre as opções que estão disponíveis ali. Isso acontece porque tem muitos atletas querendo jogar na NBA e uma forma de valorizar os talentos? É mais ou menos isso, a grosso modo assim, né? São 60 escolhas, 30 times. Então, teoricamente, cada equipe tem 2 escolhas, uma em cada rodada, como você falou. E por que teoricamente? Porque quando começou esse esquema, no final dos anos 80, de você ter 2 rounds, porque antigamente eram vários rounds de draft e eram menos equipes envolvidas, né? A NBA ela foi evoluindo com o passar do tempo e em quantidade de franquias. Mas nesse formato de 2 rounds existe desde o final dos anos 80, início dos anos 90. Então, cada equipe, teoricamente, tem 2 escolhas. Por que teoricamente? Porque, às vezes, você, para adquirir uma grande estrela, você abre mão de algumas escolhas futuras. Uhum. Então, a grosso modo, todo mundo tem 2 escolhas, mas às vezes, vou imaginar que quando o LeBron James, o LeBron não, porque o LeBron foi free agent, mas vamos imaginar, o James Harden, quando sai de Houston para ir para o Brooklyn Nets, e agora ele já é jogador do Philadelphia, como que as coisas Sim. mudam bastante, o Brooklyn Nets abriu mão de picks futuras pelo James Tá. Harden. Então, esse ano, por exemplo, poderia ser que o Houston Rockets não tivesse todas as picks, ou o Brooklyn Nets, essas 2 picks. Então, tem ano que a equipe tem mais de primeira rodada, tem mais de segunda rodada, porque os caras vão abrindo mão de escolhas futuras para tentar fortalecer o seu time naquele exato momento. E assim, hoje você só pode envolver pique de até 2029. Você não pode envolver pique muito mais para Tá. frente. Apesar que 2029 nós já estamos falando de uma distância bem interessante. Então, assim, a grosso modo é isso. Jogadores de até 22 anos de qualquer parte do planeta e jogadores que têm que jogar pelo menos um ano de basquetebol universitário. A gente já viveu em épocas passadas, por exemplo, Kobe Bryant saiu diretamente do high school, LeBron James, Dwight Howard, Kevin Garnett, até 2006, o Amir Johnson, na época para Toronto, foi o último jogador a ser escolhido diretamente do high school para a NBA. Isso eles sentiram uma falta de maturidade desses jovens, Uhum. né? Às vezes o cara por necessidade de ajudar a família com problemas, né? Pensando no garoto como forma de resolver os problemas financeiros ou de ter alguém capacitado para levantar a família de certo modo, de comandar a família, Sim. eles adiantavam esses passos. E aí a NBA percebeu que não é todo cara talentoso que sairia do high school para fazer uma diferença. Aconteceu muito isso. Uma das últimas claras escolhas é o Kwame Brown, que foi número 1 do draft quando o Michael Jordan resolve voltar a jogar pela última vez. Ele joga pelo Washington Wizards. A escolha número 1 do draft é o Kwame Brown, que era um jogador de high school. E ele não estourou na NBA, ele não vingou na NBA como eles imaginavam. Por quê? Por conta da imaturidade, e mesmo jogando ao lado do Michael Jordan, de jogadores ali famosos na época do Washington Wizards. Então, assim, eles colocaram pelo menos um ano de universitário, para o cara jogar um ano de universitário, e às vezes o cara que não quer jogar esse ano de universitário, porque também do mesmo jeito que tem essa passagem obrigatória de um ano, você tem também as famílias querendo que os jogadores se formem para justamente caso, depois de 4 anos de universitário, caso o cara não estoure, não se torne uma grande estrela da NBA, o cara pelo menos tenha um diploma de alguma coisa para poder seguir em frente em outra carreira. Muita gente, por exemplo, opta por jogar um ano fora dos Estados Tá. Unidos. Então, hoje tem a possibilidade de um cara jogar um ano fora dos Estados Unidos, que consideram um ano exatamente similar ao universitário, e aí o cara pode colocar o nome no draft. Ou também, às vezes, agora, a partir de 2, 3 anos atrás, a NBA ela criou, com a Liga de Desenvolvimento, um time somente para jogadores que não querem jogar universitário e jogam um time especial da D-League chamado Ignite. E aí, esse Ignite são jogadores que não jogam NCAA, não jogam universitário dos Estados Unidos, vêm do high school para jogar uma temporada, e aí sim, uma temporada nessa D-League, nesse time, os caras estão aptos a colocarem o nome no draft ou não. Bom, você citou muitas coisas bacanas aqui que eu vou pensando ao longo das próximas Claro. perguntas. Para quem nunca acompanhou, Bulgarelli, o draft, né, eu acho que é muito interessante porque ele atrai o público de uma maneira, porque
O ginásio fica lotado, então você imagina a expectativa desses jovens jogadores de serem draftados para entrar num time da NBA. Então fica lotado um ginásio e aí tem música ambiente, então tem trilha sonora, tem um tempo, tem um locutor, as redes sociais elas ficam também participando, né? E qual time vai draftar determinado jogador. Isso é uma maneira também de fazer um espetáculo, né? Sem dúvida. Não, o espetáculo, e acho que isso os norte-americanos eles fazem com propriedade, independente do esporte, né? O draft da NFL é até maior, por ser mais jogadores e mais rounds, são realizados em mais dias, né? E você tem na NBA apenas uma noite só, de 3, 4 horas e meia de duração. Cada equipe tem, na primeira rodada, 5 minutos para escolher a sua escolha, então vou imaginar que o Mais Esportes tenha a primeira escolha do draft, e você tem 5 minutos para decidir a partir do momento que o Adam Silver, que é o comissário da liga, ele vai a público e anuncia a abertura do draft. Você tem 5 minutos para escolher um jogador, e a partir desses 5 minutos você escolhe um jogador. Alguns caras já pré-determinados, que são as escolhas mais impactantes, são os caras mais favoritos, os caras que mais se destacaram no basquetebol universitário ou no basquetebol europeu ou em qualquer parte do planeta, eles são convidados ao Green Room. O Green Room, que é essa sala verde? É justamente à frente do palco, onde os caras levam mais familiares, às vezes tem treinador, às vezes tem o primeiro treinador ou o treinador da universidade onde ele jogou, ou às vezes alguém importante da família, uma avó, um irmão mais velho, uma noiva, uma esposa, porque muitos desses caras vão chegar ali na casa de 19, 20, 21 anos, mas alguns já com família, com filhos, com esposa e coisa e tal. Então esses caras são chamados, e alguns caras que não têm essa possibilidade, que os caras não são favoritos, digamos assim, para serem escolhidos, eles vão para uma arquibancada, junto com é um espaço reservado, mas é como se fosse uma arquibancada, porque foi realizado num ginásio, no Barclays Center, que é a casa do Brooklyn Nets. Então, do mesmo jeito que tem a torcida ali vaiando ou comemorando a escolha do seu time por um jogador que você acha que ele vai te agregar bastante, existe também as possibilidades de vaias, de você achar, de você sonhar com um cara. Então, o Mais Esportes, que é o Gabriel, e na hora de passar, vai lá e escolhe o Buga. E aí fica aquele clima ruim. Nossa, a gente queria o Gabriel e eles escolheram outro jogador. Você entendeu? Então, assim, são muitas emoções acontecendo numa noite, e é uma coisa, essa chegada, porque quer queira, quer não, é a chegada de um cara se transformando em amador para profissional. É a entrada da NBA, é a primeira imagem do cara, é justamente dando a mão para o comissário da liga, colocando o boné da sua equipe, né, que ele vai defender por pelo menos 3, 4 anos, se tudo der certo. Então, é um momento muito emocionante, eu acho que para todos. Confesso que para mim, esse último draft, a gente teve 2 momentos bem legais. Um do Jaden Ivey, que é um cara que jogou em Purdue. A mãe dele é técnica em Notre Dame, numa universidade. Ela foi campeã universitária. Ela trabalhou como assistente da NBA, uma das primeiras mulheres a trabalhar como assistente de um time da NBA. Ele tem o basquete inserido desde sempre na casa dele. A gente percebeu que era uma realização de um sonho dela, da dona Nile Ivey, e dele também. E ele vai aos prantos. É emocionante para a gente ver, porque a gente tem filho, a gente sabe o quanto que é legal você realizar o sonho de um filho. E também o Marshall Beauchamp, que é um cara que foi draftado pelo Milwaukee Bucks, campeão no ano retrasado, e é um cara que jogou em 4 high schools diferentes nos 4 anos. Nossa. É um cara que acabou jogando na D-League, ele não optou pelo universitário, porque ele deve ter ficado, entre aspas, traumatizado, porque teve que sempre trocar de high school, ou seja, ele não teve um lugar onde ele foi querido de fato, de ele se envolver, e cada ano ele estava num lugar. E se imagina o quanto que já não passou de dúvida na cabeça desse rapaz, de será que eu sou bom mesmo? Será que eu tô saindo de cada lugar porque eles não vê futuro para mim? E ele acaba jogando na D-League, no Unite, e ele é draftado pelo Milwaukee, e ele indo aos prantos, ele chorando, a família chorando, é um negócio que faz a gente se emocionar junto, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito legal, muito sincera, muito verdadeira, e eu acho que essa noite do draft ela já é impactante por isso. Situações que o esporte proporciona, né? Essa mudança na vida, a realização de um sonho. Tenho certeza que trabalhando nisso, né, se emociona junto mesmo. Bugarelli, tem como o Brasil fazer
algo parecido com esse draft, adaptado às nossas condições para poder movimentar também as redes sociais, investir em categoria de base? Tem como pensar em algo aqui para a nossa realidade? A gente tem que dar o passo, Gabriel, do tamanho da nossa perna. Eu acho que essa realidade de draft, de universidade, essa cultura que os norte-americanos têm em relação a investimento, e nós estamos falando só do basquete, existe uma estrutura, grandes universidades, tem lacrosse, tem beisebol, tem todos os esportes, Uhum. futebol americano, universitário é muito forte. Eu acho que em relação às universidades, não. O que a gente pode pensar num momento sem dúvida nenhuma, é valorizar a nossa base, fomentar o basquetebol para transformar o basquetebol novamente no segundo principal esporte do país, porque eu sou de uma época em que o basquetebol ele era o segundo esporte do país, antes da ascensão do vôlei. O basquete, a gente tem que lembrar que foi bicampeão do mundo, tem 3 medalhas de bronze em Olimpíada, tem um título pan-americano em 87 dentro dos Estados Unidos de muita relevância. O Brasil no basquete feminino foi campeão do mundo em 94, pode parecer tanto tempo assim, mas é o último grande resultado expressivo internacionalmente falando, tanto no masculino como no feminino. Obviamente tem a medalha de prata em Atlanta 96, tem o bronze das meninas também em Sydney 2000, mas a gente está falando em resultado internacional top, são 20 anos ou mais, mas a gente sabe que sempre teve essa paixão do brasileiro pelo basquete. Precisa fomentar nas escolas, precisa fomentar na base, e eu acho que para fazer isso tudo também, falando de campeonato top, que é o NBB, eu acho que vale para até que esse ano a gente teve um novo campeão, mas a gente percebe que é por conta do investimento. Uhum. O investimento faz a diferença. A NBA ela é maravilhosa porque existe um teto salarial para tentar igualar as forças das franquias. Então aqui, por exemplo, os times que têm mais investimento normalmente vão bater campeão. Eu acho que o que poderia fazer no basquete para tentar nivelar ou para tentar ter mais campeões, ou um campeonato mais imprevisível, apesar que a gente já está num caminho muito legal, perto do que a gente esteve em outro momento, você fazer como o vôlei, por exemplo, fez em determinado momento de colocar jogadores 4 estrelas, Uma 3 estrelas, pontuação dois para cada um, estrelas, né? uma pontuação para você não formar, não fomentar esses super times e essas dinastias. Porque essas dinastias, elas são legais, porque sempre é um time a ser batido, ela é legal até um certo momento. Mas como a gente sabe que a gente vive no Brasil, e no Brasil você, para ter uma manutenção de um projeto, você precisa ter resultado, e às vezes, eu vou te dar um exemplo recente, aqui o Caxias, anos atrás, foi quinto colocado no NBB, e o quinto colocado no NBB para Caxias do Sul, uma cidade que conseguiu juntar duas equipes, duas torcidas fanáticas de futebol, pensando somente no basquete, e o time ser o quinto colocado, que é uma marca absurda, maravilhosa, e o time ser desmontado, a estrutura ser desmontada, quer dizer, às vezes nem o resultado faz com que o projeto siga, entendeu? Então a gente está num país que muito depende do resultado. Isso dá para explicar também o porquê que o basquete também se afastou do público. O basquete, internacionalmente falando, seleção brasileira, masculina, feminina, a gente está aí carente de É. resultados. Né? Então, você faz também. O brasileiro gosta, né, Gabriel, de ver o Brasil vencendo. Sim. Então, assim, se você tem um fenômeno como a Fórmula 1 a gente sempre teve, o pessoal acordava cedo para ver a Fórmula 1. Hoje, os índices de Fórmula 1, eles são bem aquém em relação ao passado. Porque o passado tinha um Emerson Fittipaldi, tinha um Nelson Piquet, tinha um Ayrton Senna, tinha um cara que fazia você acordar cedo, tinha um brasileiro ali para você torcer. E mesmo assim, cara, a gente tem alguns exemplos, eu vou te citar o Gustavo Kirten, que é um cara que eu vi a carreira dele inteira e tive presente num US Open, que foi o melhor resultado dele em 2001. Cara, a gente teve um fenômeno como o Guga, número 1 do mundo, multicampeão, 3 vezes campeão de Roland Garros, e a gente não conseguiu fomentar o tênis. E hoje, quem que a gente vai falar do tênis brasileiro? Quem é o grande expoente do tênis brasileiro? E depois de ter tido um campeão do mundo, um número 1 do mundo, um tricampeão de Grand Slam. Então, não é tão fácil assim. Às vezes o resultado e o público vai esquecendo do esporte. O basquete está nessa situação. Mas é um momento diferente hoje. É o basquete com TV aberta, com NBA, com TV fechada, com YouTube, como você falou. Tem transmissão diária, tem o League Pass, você tem Twitch, você tem
em várias plataformas, e você precisa ter um campeonato nacional também sólido, com estrutura dos times, dos ginásios. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda. A gente está no caminho certo, mas é um passo de cada vez. Acho que tem muita coisa para evoluir ainda. A gente, em determinado momento, acaba perdendo essa vibe, né, Bulgarelli? Eu lembro recentemente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, skate, todo mundo à madrugada conhecendo a Raíssa Leal, conhecendo atletas de outros países, todo mundo virou especialista, todo mundo comentando, passa alguns meses, a gente não comenta mais resultado da Raíssa Leal, que continua tendo resultado, a gente não fala mais da Letícia Buffoni, você citou o Guga, só agora, né, a gente está tendo novamente resultado expressivo com a Bia Haddad no tênis feminino, que está tendo muito sucesso, tanto na simples quanto nas duplas, então acho que fica muito a cargo disso, né? Se tiver resultado, a gente comenta. Se não tiver resultado, infelizmente, esses esportes, eles ficam sem espaço. Você entende como a forma como os Estados Unidos utilizam essa relação de educação e de esporte, então atletas das universidades para os principais torneios, para uma NBA, para uma NFL, é algo que pode ou que deveria ser copiado diante da nossa realidade? Não precisa copiar fielmente como os Estados Unidos fazem, mas pelo menos pegar uma ideia de relacionar mais educação e esporte para nos acostumarmos mais a, se não tiver resultado, sabermos nomes da ginástica, nomes do vôlei, do tênis. Tem como fazer essa relação esporte e educação? É algo de política pública, você entende assim? Eu acho que caminha lado a lado, não tem jeito. Eu acho que o problema do esporte brasileiro, ele é um reflexo de outras áreas do país. Eu acho que não há dúvida disso. Eu acho de investimento, de apoio. A gente percebe que Isaquias Queiroz, os exemplos que a gente tem recente de superação, de talento aqui para um país que é desse tamanho, a gente sempre sabe que vai ter em qualquer esporte. Precisa ter ajuda, precisa ter estrutura. Então eu acho que sem dúvida nenhuma, é uma coisa que caminha lado a lado. Se a gente tivesse uma situação melhor do país, e com certeza os resultados seriam outros, o investimento seria outro, o apoio seria outro, ou as coisas aconteceriam mais fáceis por conta do talento. E o talento a gente já viu que acontece, que os resultados são verdadeiros heróis, né, Gabriel? Acho que os resultados, os grandes resultados, eles são adquiridos aqui, eles são conquistados com muita luta, com muita dedicação, com muito amor e com essa dose com a grande dose de heroísmo, assim, de amor pela causa. Então, eu posso lamentar apenas o fato de não ter algo melhor estruturado, melhor embasado em qualquer uma das federações. E a gente tem alguns casos recentes de confederações que a gente tinha como exemplo, como espelho, e confederações que também foram pessimamente administradas, roubadas, desvios de valores, e quer dizer, é algo que faz a gente não acreditar de fato que possa. A gente vai ter que fazer, cada um fazendo a sua parte. Sim. Mas não necessariamente você fazendo a sua e eu fazendo a minha, a gente vai conseguir resolver todos os problemas que são enormes. Nós valorizamos, né, o esforço desses atletas, mas muitas vezes nós romantizamos algo que não deveria, né? Seria a obrigação das confederações. E a gente fala, olha, não tem treinamento e conseguiu o resultado. Não deveria ser assim, né? A gente às vezes pinta um romantismo que não deveria, mas enfim, é a realidade que está imposta. Bulgarelli, nós estávamos falando sobre draft e o Gui Santos, né, que atuou na última temporada pelo Minas Tênis Clube, foi draftado pelo Golden State Warriors, que é o atual campeão da NBA, já estreou em um torneio amistoso, marcou 23 pontos no segundo jogo diante do Lakers, marcou 7 pontos em 24 minutos, é até tema aqui da nossa enquete sobre o Gui Santos, ele vai ser um jogador de NBA, é um jogador para acompanharmos. Torcedor brasileiro pode se acostumar com esse nome ou é colocar muita pressão e tem que ir com calma? Como é que a gente avalia Gui Santos no Golden State Warriors?
Eu acho assim, vamos falar passo a passo. Ele foi draftado pelo time certo. É um time que trabalha bem os prospectos. Eles não têm pressa, até pelo resultado adquirido nos últimos anos. Se tornou um dos grandes times aqui em relação à torcida no Brasil, por conta do Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. As conquistas ajudam, mas a figura do Stephen Curry ela é muito emblemática nesse momento, o carisma, de ser um baita pai, de ser um cara alegre, de jogar com alegria, né, de ter esse apelo, né, com as crianças, em todos os níveis. Eu acho que é um exemplo hoje muito legal para a garotada que gosta de basquetebol. Eu tenho certeza que se fizerem uma enquete em qualquer parte do planeta, hoje o Stephen Curry é um dos 3 nomes mais citados em relação à bola laranja. E o Gui Santos ele está indo para um time certo, que não tem pressa, até porque já tem resultado, e eles têm essa capacidade de desenvolver. É um time que conseguiu todos os resultados por conta de um trabalho feito de fora para dentro, com organização da sua comissão técnica, e depois isso é reverberado dentro de quadra com os talentos e aí com o desenvolvimento desses jovens jogadores. Então, assim, eu não acho que o Gui Santos. Eu costumo falar nas transmissões o seguinte, Gabriel. Eu prefiro que o brasileiro vá para lá, ele se desenvolva e que ele entre em quadra para permanecer do que bater lá e voltar. Então, assim, é um torneio amistoso, é um torneio onde que somente jovens jogam. Ele é um cara, dentro de quadra falando, com características bem interessantes, porque é um cara de quase 2 metros de altura, é um cara com envergadura, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que a NBA procura, que é um cara de agressividade, que é um cara de arremesso, é um cara de movimentação, é um cara defensivamente aplicado. Tudo bem, a gente está falando de um garoto de 20 anos que vai evoluir Sim. ainda, né? Eu acho que isso é fundamental. Então ele está indo para um lugar certo, que vai desenvolvê-lo ainda mais. Eu não acho que ele vá fazer parte da rotação. Eu acho até que ele não deva jogar essa primeira temporada. A gente sabe que o Golden State está mudando muita gente. É muito legal a gente ver essa primeira imagem, porque a primeira imagem, às vezes, é a que fica, de comprometimento. Os norte-americanos, quando vêm para cá, para ver o jogador, se ele é talentoso, se ele é bom jogador, se ele faz cesta, se ele defende, eles ficam de olho em muitos aspectos. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu tive em contato com um scout brasileiro que acompanhava muitos prospectos aqui no Paulistano e no Pinheiros, em São Paulo, e eles olham até a situação de quando ele está no banco de reservas. Tá. Então, por exemplo, se o jogador está no banco de reservas, se num pedido de tempo, se ele levanta para receber os jogadores que estão voltando da quadra para o banco, se o cara é solícito em levar uma água, uma toalha, se o cara está Disciplinado. vibrando, está incentivando, disciplinado, se o cara está jogando junto, ou se o cara é aquele que fica de braço cruzado no fundo do banco, chateado porque não está jogando, ou às vezes não está torcendo para o cara que está na mesma posição. Então, tem muitos aspectos que pesam para os norte-americanos e para os grandes times, e não somente nos Estados Unidos. Eu acho que é um aspecto muito legal para a gente ficar de olho. E o garoto, ele assim, ele está aberto a evoluir em todos os aspectos. Ele é um cara de cabeça boa, o pai dele foi jogador de basquete, é um cara que em evolução aqui no basquete nacional já tinha mostrado isso, e eu acho que assim, a gente tem que guardar sim o nome dele, é um momento muito relevante, porque afinal de contas o cara é draftado sem ter jogado diretamente do basquetebol brasileiro para É. lá. A gente sabe que hoje tem a potência de agentes, alguns agentes que têm jogadores aqui no Brasil, é o mesmo agente que tem jogadores em qualquer parte do planeta, mas a gente sabe que foi draftado pelo Golden State, porque o Golden State sabe que é um jogador que, se for bem trabalhado, ele pode render frutos. Então, assim, a expectativa que eu tenho em relação a ele para esse ano, eu não quero nem colocar essa expectativa, porque seria injusto com a gente, porque é um garoto muito novo. Mas eu tenho ele com bons olhos, eu acho que ele tem futuro, porque ele também foi escolhido pela franquia certa, pela franquia que não vai queimá-lo, que não vai desperdiçar, vai tentar lapidá-lo da melhor Não maneira precisa possível. colocá-lo E aí agora, sim, né? você exato. Você pode ter certeza que se o Golden State, a hora que colocá-lo em quadra, é porque ele realmente está pronto, ele pode ajudar o time de alguma E a maneira. gente pode dizer que esse torneio que ele está disputando agora é como se fosse um estágio. Se ele for muito bem, ele vai para a equipe profissional. Se ele não for muito bem, ele pode ser emprestado, ele pode ir para uma outra equipe fora dos Estados Unidos, por exemplo? Pode, assim, a gente teve um caso último mais recente, o Didi, ele jogou uma Summer League, né? Jogou até
bem, fez bons jogos, não teve esse protagonismo como teve o Gui Santos nesse primeiro jogo, e depois, até acho que por dificuldade de língua, de idioma, o New Orleans Pelicans acabou achando que seria mais útil para o Didi, em vez de jogar uma D-League, que é uma liga de desenvolvimento que a própria NBA tem, que praticamente todas as equipes têm um time fazendo parte dessa liga de desenvolvimento, e o New Orleans Pelicans achou interessante o Didi jogar na Austrália, um campeonato profissional diferente do campeonato brasileiro, que ele já tinha disputado, e apesar do Didi já ter sido campeão da Liga Sul-Americana por Franca, um campeonato internacional contra times da Argentina, Chile, Uruguai, coisa e tal, porém, e até para ele poder ter um aprendizado, uma familiaridade com a língua, com o idioma inglês, jogando na Austrália. O Gui Santos, a sensação que eu tenho, a gente não sabe, eu até perguntei recentemente para a assessoria dele se já existe um estudo, se o Golden State já sinalizou que quer colocar ele em alto nível na Europa, se quer colocá-lo na Austrália, como o Didi como aconteceu com o Didi, se retorna para o Brasil, acho que retornar para o Brasil é pouco provável, ou se ele fica, por exemplo, jogando na Liga de Desenvolvimento da D-League pelo Santa Cruz Warriors, que é um time ligado ao Golden State Warriors, que é um time onde vão poder trabalhar de perto, acompanhar o dia a dia. Ele vai ter a estrutura do Golden State / Santa Cruz Warriors, toda a disposição dele para se fortalecer fisicamente, para ter toda a evolução de como se ele estivesse jogando já na NBA, e é um passo a mais. Nós vamos trabalhar o Gui Santos, eu acho que para permanecer na NBA. Se você tivesse que me perguntar hoje, Buga, o que você acha? O que vai acontecer? Eu acho que esse é o mais provável, até pela imagem que ele tem deixado na Summer League, de ser um cara comprometido, de ter todas essas funções que eu falei dentro de quadra, de ser um cara agressivo à cesta, de ser um cara batalhador, de ser um cara não somente pensando na cesta. Acho que o basquete é muito legal e é um dos aspectos que fez me apaixonar, porque é bola ao cesto, mas não é somente você fazer a cesta, é você evitar que a cesta do adversário aconteça, é você pegar um rebote, é você dar uma assistência, é você defender um perímetro. Então acho que ele tem esses ingredientes, ele tem toda essa característica para fazê-lo de um jogador futuro na NBA, seja no Golden State ou seja em qualquer outra equipe. Mas é um cara de 20 anos de idade, vai cometer às vezes erros, tomadas de decisão, de falta de experiência, porque a gente sabe que a realidade lá é outra. Eu acho que lá, do mesmo jeito que aqui surgem 1, 2, 3 jogadores aptos, lá surgem 30. É um obstáculo e a concorrência, maior, né? E a gente sabe também, né, Gabriel, que não é descaradamente, não é abertamente, mas não deixa de ser um estrangeiro. Então, às vezes, eu não estou falando que existe isso no Golden State ou qualquer uma, a gente percebe, por exemplo, o fato do Luka Doncic, há anos atrás, não ter sido a primeira escolha do draft, foi algo que eles não apostaram num esloveno que tinha sido multicampeão pelo Real Madrid. Eles acharam mais seguro apostar num cara que tinha jogado basquetebol universitário, entendeu? Então, assim, o cara, se o norte-americano tem que matar um leão por dia, o Gui vai ter que matar dois. A grosso modo é isso. É um pouquinho mais complicado, né, para você poder se estabelecer num esporte que culturalmente é muito forte no país, por isso que o estrangeiro tem um caminho um pouquinho mais longo, mas tem como isso acontecer. Atualmente, quantos atletas brasileiros disputam a NBA, Bugarelli? Cara, a gente tem agora, para essa próxima temporada, a gente vai ter o Raulzinho mudando do Washington para o Cleveland Cavaliers. A gente tem o Didi ainda sob contrato no Portland Trail Blazers e vai disputar a Summer League, que começa hoje à noite. Você tem o Gui Santos no Golden State, mas não tem contrato definitivo ainda. Ele é um jogador draftado, que assim, os jogadores que são escolhidos na segunda rodada do draft, eles não têm contrato garantidos. Apenas os 30 primeiros jogadores escolhidos no draft, ou seja, os jogadores de primeira rodada, esse sim tem contrato garantido. Quando draftados, eles assinam o contrato e aí o contrato é garantido. O restante não. Então a gente tem o Raulzinho, a gente tem o Didi e tem a possibilidade do Gui Santos
por enquanto. Na Summer League, que começa hoje em Las Vegas, a gente vai ter o Léo Mendel no Phoenix Suns. Léo Mendel com quase 30 anos, vem de uma temporada maravilhosa no basquetebol espanhol pelo Fuenlabrada, é a primeira grande oportunidade que ele tem, mas ele está indo para um Phoenix Suns com um time muito acertado, foi vice-campeão no retrasado, foi a melhor campanha na temporada passada, acabou perdendo um pouco de força na pós-temporada, acho difícil, mas gostei demais da evolução do Léo Mendel. O Léo Mendel ele fez esse passo à frente, saindo do basquete brasileiro, se testando na Europa, e até falei recentemente na ESPN, se eu fosse o Léo Mendel, eu procuraria um time de elite na Europa, daria mais esse passo ainda na Europa, para poder, quem sabe, avançar e chegar na NBA numa condição ainda melhor. Mas legal ele já ter aberto os olhos do Phoenix Suns para fazer uma Summer League, isso é fundamental, e se a gente for pensar anos atrás, seria inviável isso, o cara ficando aqui, sendo vaiado em Franca, jogando em Bauru, e aqui no Brasil, e o cara foi para a Espanha se provar, né, evoluir, eu acho que foi muito legal. A gente tem o Timothy Soares, que é um jovem, a irmã dele, a Stephanie, joga na seleção principal do Brasil, ele já joga nos Estados Unidos há bastante tempo, numa liga menor, chamada NAIA, como se fosse a grosso modo, assim, uma segunda divisão do basquetebol universitário, é uma outra liga universitária, não é a liga da NCAA, que todo mundo conhece, mas ele é um jogador de tamanho muito importante, já foi convocado pelo Gustavinho, pela seleção principal, ele vai jogar Summer League no Milwaukee Bucks, você tem o Didi no Portland, o Gui Santos no Golden State, e a gente tem o Bruno Caboclo, que jogou ontem em Salt Lake City pelo Utah Jazz. Caboclo, que foi 20ª escolha do draft anos atrás, teve uma passagem discretíssima no Toronto Raptors, acho que é daqueles casos, o cara foi muito jovem, muito cru para os Estados Unidos, e por ser uma escolha de primeira rodada com um contrato garantido, às vezes a estrutura familiar ou o ao redor dele não funcionou muito bem para ele poder ter cabeça de ficar lá e permanecer. Ele volta e é o melhor momento dele, aí mais maduro, mais consciente. Sim. Ele fez uma temporada pelo São Paulo maravilhosa, ele foi MVP, o jogador mais valioso, né? O melhor jogador da Liga das Américas, né? Da Champions League das Américas. O São Paulo foi campeão e vai representar o Brasil nesse Intercontinental ano que vem. É um cara de tamanho, que ele ficou pequeno para o Brasil, até tive contato com ele recente, e ontem ele fez um grande jogo. É um cara que é com aspecto físico, atleticismo, tamanho, e bola, e se ele tiver cabeça boa, é um cara que pode jogar na próxima temporada na NBA. Não sei se no Utah Jazz, que é um time que está agora em reformulação, ou até em algum outro time, é um cara jovem, tem bola, como a gente costuma falar, né? Ele tem bola para estar lá. Eu acho que depende dele, depende da cabeça dele querer, e de ele ter essa noção de que ele pode fazer parte do melhor basquetebol do mundo. Então, vai depender dele. Torço muito para isso, Gabriel. Então, isso é importante, que nós temos uma geração, então, que está chegando na NBA também, que tem um grande futuro pela frente. E quando você falou de basquete espanhol, eu lembro, acho que foi semana passada, eu coloquei na Rádio Marca, através de um aplicativo, Real Madrid e Barcelona, uma loucura, parecia estádio de futebol. Mesmo o Bugarelli é fantástico, né? Um basquetebol também de elite com grandes equipes, o clássico espanhol. Ô Bugarelli, de 2002 a 2007 nós tivemos uma geração de brasileiros na NBA, né? O Anderson Varejão, o Leandrinho, o Nenê, o Alex Garcia. Foi a melhor geração brasileira dos últimos tempos, este início dos anos 2000? Foi. E é uma pena que essa geração ela não tenha trazido um resultado, né? O Brasil chegou a ter 9 jogadores na NBA em determinada temporada. A gente tem vários casos importantes. O Varejão, por exemplo, você citou o Barcelona. O Varejão é o único brasileiro campeão da Euroliga, que como se fosse uma Champions League do basquete na Europa, e para depois jogar na NBA. Você tem o Thiago Splitter, que chegou a ser MVP da Liga Espanhola, uma liga muito forte nacionalmente falando, e depois o primeiro brasileiro campeão em San Antônio. É aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né, Gabriel? Acho que a falta de resultado com a seleção brasileira, ela deixou aquele gostinho de algo mais, de faltou alguma coisa. A gente sabe que era uma transição, o basquete brasileiro sob o comando de uma gestão de que teve muito desvio de verba, não teve o comprometimento de abraçar realmente os grandes jogadores. Você tem uma dificuldade clara de quando os caras vão
jogo profissional, eles são jogadores que recebem através dos clubes, e se você não paga um seguro, você vai vestir a camisa da seleção, se acontece alguma coisa com você, você está à disposição, né? Você está sem nada na mão, você não tem nada garantido. Também sempre existiu essa dificuldade financeira da confederação e de acertar os seguros com os times da NBA para poder ter todos os jogadores à disposição. Às vezes também não é o fato do cara não querer jogar pela seleção. Acho que todo mundo sonha em jogar pela seleção já jogou bastante, praticamente todos os casos. Não tem um caso de alguém que se destacou e o cara nunca jogou pela seleção. Nunca teve isso. Teve alguns momentos pontuais de jogadores que não atuaram justamente por conta de uma falta de acerto com o clube da NBA. E aí o próprio clube da NBA não libera o cara, porque é o clube que está investindo milhões em cima do jogador e não vai correr o risco do cara numa competição pela seleção do país. E aí não é somente o Brasil, isso acontece com todos os estrangeiros que vão para a NBA. Então, assim, foi uma geração talentosíssima, que acabou naufragando por falta de resultado. Então, acho que ela poderia individualmente, jogadores incríveis, a gente tem o Alex jogando em alto nível até hoje, com 40 anos, é um dos grandes defensores e um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Você tem Leandrinho, você tem Nenê, você tem Thiago, você tem Anderson, você tem jogadores com uma característica de jogadores mais fortes e grandes, próximos à cesta. A gente tem uma evolução do basquete. O basquete, a gente vê hoje um Nikola Jokic, que é o MVP da liga, é um cara de 2,13 m que chuta de 3, com aproveitamento. Antigamente não tinha isso, né? Você tinha, era muito definido, o pivô era o cara jogar de costas para cestas dentro do garrafão, fazendo o serviço sujo, entre aspas, de pegar rebote ofensivo, de fazer bloqueio para a penetração dos não tinha muito nem de bola de armadores, 3, de né? alas. Não tinha nem tanta bola de 3, então hoje a gente percebe. Eu tenho uma frase do Brad Stevens, que hoje é general manager do Boston, e ele foi técnico do Boston, e foi técnico em Butler, vice-campeão universitário em 2 oportunidades. Antigamente você tinha como armador, ala armador, ala de força, ala na posição 3, ou posição 1, 2, 3, 4 e 5, né, o pivô 5 e o armador a 1. Quem é do basquete sabe o que a gente está falando. E aí, com o passar do tempo, você tem 3 posições. Você tem um cara que você não pode nem precisar chamar de armador. Você tem um cara, por exemplo, o Magic Johnson era um cara de 2,5 m que levava a bola. Mas quando você ia imaginar um armador de 2,5 m, e hoje você tem vários armadores acima de 2 metros de altura. Eu mesmo não fui jogar basquete, porque eu com 1,80 m, quando eu tive contato com basquete de alto rendimento aqui no Ibirapuera no início dos anos 80, eu com 9 anos, olhando para cima, vi os caras daquele tamanho e falei assim, para ser jogador de basquete eu tenho que ter mais de 2 metros. Como eu não cresci, eu nunca tentei ser jogador de basquete. E hoje, você tem 2,2 m, um Luka Doncic sendo armador do time. Mas ele não é só o armador, ele é o armador, ele é o finalizador, ele joga de diversas maneiras, em diversas posições. Então hoje a versatilidade ofensiva, a versatilidade do jogador, ela vai ajudar ainda mais o seu time sonhar em ser campeão. Não existe mais aquele cara que só faz uma coisa. Eu acho que isso serve pra gente na TV também, né, Gabriel? Tenho certeza que você deve apresentar, você é repórter, você fecha o programa, eu já passei muito por isso também, entendeu? Então é assim, funciona dessa maneira. A versatilidade do profissional ajuda você ser inserido no mercado, a você fazer parte de uma equipe. Então, assim, é muito legal essa mudança do basquetebol. E o Brasil, ele infelizmente, ele teve uma carência numa posição 3, que é uma posição em que o Alex joga, o Marquinhos joga, e são caras que jogam na NBA, que jogaram na NBA, mas que em seleção brasileira a gente tem essa dificuldade de renovação. A gente está falando do Alex e do Marquinhos, que jogam hoje em alto nível, são os principais nomes do Brasil, e nós estamos falando de um cara de 40 anos e outro de 37 para 38, entendeu? Então, assim, requer essa leitura de um ala, de um cara versátil, de um cara que jogue para o time, que essa versatilidade que a gente percebe que é importante para você fazer parte da NBA, isso aqui no Brasil, pelo menos, eles não conseguiram se ligar nisso.
que é importante você ajudar o time de diversas maneiras, tanto no aspecto defensivo, como na força, como na dedicação, como no talento de pontuar, de ser um cara versátil, mil facetas para poder ajudar seu time de alguma maneira. Não, você não vai vencer hoje se você for só o matador de bola. Eu costumo brincar também nas transmissões. Não adianta o Gabriel fazer 20 pontos por jogo se o Bulga, que ele tem que marcar, faz 18. Você não vai ter 20 pontos a mais, você vai ter 2. 20 que você fez, 18 que eu fiz, você vai ter 2 a favor. Você entendeu? Então, assim, hoje o cara tem que mostrar um comprometimento, uma Disciplina versatilidade tática, né? em mais aspectos do jogo. Disciplina tática, técnica. Eu acho que é uma coisa. Acho que, na verdade, acho que sempre existiu isso. Só que existia ainda, por conta do talento, o cara que só fazia uma coisa só, o cara faz uma coisa só, mas faz muito bem. Mas a gente sabe que, às vezes, a vontade ela supera o talento. Em muitos aspectos. Em muitas vezes acontece isso. Sem sombra de dúvidas. E quando alia essas duas coisas, né, a vontade com o talento e a disciplina técnica, aí sim a gente tem um grande jogador. Para quem gosta de tênis, que é um outro esporte, o Rafael Nadal tá aí, né? A vontade dele, mesmo lesionado, ele estava com uma lesão no abdômen e conseguiu nas quartas de final, numa partida de 5 sets, mais de 3 horas de jogo, lesionado, venceu a partida. É essa vontade de vencer. E é esse exemplo que a gente fala para a vida, né? Essa disciplina que a gente tem que ter em qualquer profissão aí e a versatilidade. O Bugarelli, desses nomes que nós citamos, né? Anderson Varejão, Leandrinho, Nenê, que você citou que foi a melhor geração aí dos últimos tempos. Em comparação com hoje, estamos muito abaixo? Eu não diria muito abaixo, eu não gosto de comparar a época, porque assim, o esporte também vai evoluindo, né? A gente tem eu acho que a gente teve o melhor momento. Eu acho que precisa mais carinho, principalmente com as categorias de base. Eu acho que o momento do basquete sendo mostrado, né? Parece que ele está sendo resgatado, o basquete nesse momento. A gente tem a sensação de que estamos vivendo uma overdose de basquete. A gente teve um evento como a NBA House lotando todas as noites. A gente tem inúmeras lojas da NBA hoje aqui no Brasil. São coisas impensáveis. Mas é muita paixão pelo basquetebol de fora. Acho que a gente precisa olhar para o nosso basquete, para a nossa estrutura, para os nossos clubes. Eu acho que tem muita coisa para profissionalizar os nossos técnicos, professores, e o basquete feminino ainda mais. O basquete feminino, eu falei no começo, foi o último, se foi o último time que trouxe grandes resultados para a gente, foi o basquete feminino, com as 2 medalhas na Olimpíada, em 96 e 2000, foi campeão pan-americano recente em 2019, né, o início de um trabalho do José Neto. A gente precisa olhar com mais carinho para poder realmente sedimentar essa base e começar a pensar em evoluir, em poder colher resultados. Eu acho que é um caminho, cara, de fazer isso. Depende também do apoio, da estrutura do país, como a gente já falou, também é algo que tem que caminhar. Mas nesse momento, do mesmo jeito que é bom você ter a NBA sempre na casa das pessoas, a gente não pode ter somente a NBA como Se referência. acostumar mal, né? Acho que a NBA... Porque a NBA ela é um esporte diferente, né, Gabriel? Tem regras diferentes. Sim. Ela tem um compromisso com o entretenimento, o estilo de jogo. É maravilhoso de você acompanhar, mas o basquete a nossa realidade, ela é outra. O basquetebol falando. O Bugarelli é apaixonado por basquetebol, ele também é apaixonado por NBA. Mas o basquetebol, o nosso basquetebol, é mais o basquetebol FIBA, o basquetebol da Federação Internacional, onde é jogado na Europa, onde é jogado nos países aqui ao lado. Então a gente tem que reestruturar, a gente tem que pensar, a dar um passo de cada vez, para aí sim, daqui a pouco falar assim, a gente tem que formar jogadores para a NBA, a gente é capaz de ter jogadores na NBA. São raros os casos, o Gui Santos é um caso raro, mas é um cara de segunda rodada. O Nenê, ele foi escolha top 10 do draft jogando no Vasco. Isso é algo muito relevante, se você for pensar. O cara jogando no Brasil, ele joga um Goodwill Games onde ele se destaca pela seleção brasileira, e aí ele chama a atenção da NBA. Não foi um cara... O Thiago Splitter, por exemplo, ele vai com 15 anos para a Europa, ele se desenvolve todo o seu trabalho num basquetebol espanhol, num país que tem uma base muito forte, que é bem estruturada, desde os times mais
simples até os times top, como Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valência, e você tem uma evolução e o cara bate campeão e MVP da Liga Espanhola para aí sim chegar na NBA. O Emmanuel Ginóbili, que para mim é o maior sul-americano que eu vi jogar, o argentino, ele fez a mesma coisa, o mesmo caminho, ele sai de Bahia Blanca, ele vai para Bolonha na Itália, ele se forma na Itália, ele é campeão europeu, ele é o melhor defensor da Euroliga, ele vai para a seleção argentina com status e só depois que ele vai para a NBA, entendeu? O Leandrinho, ele vai direto do Bauru para a NBA. É muito relevante essa passagem, porque mostra o quanto foi ele que foi. Né? Tem o seu mérito, o Thiago, o Varejão, tem sem dúvida, mas também tem, ainda mais difícil você sair do Brasil, se destacar pelo basquete e ir diretamente para a NBA, ainda mais sendo um top 10 como foi o Nenê, né, de uma escolha top 10. Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer e é difícil você comparar. Eu acho que a gente tem que crescer pelas próprias pernas. Eu não acho que essa geração de Iago, de Didi, de Gui Santos, ela tem que colocar que eu tenho que ser melhor do que a geração de Nenê, Varejão e Leandrinho. Eles têm que ter a geração deles. Sim. Eles têm que botar na cabeça a geração deles, que eles podem fazer. Porque, assim, esses outros caras, a gente falou, eles tiveram carreiras maravilhosas. Porém, resultado que vale para o brasileiro aqui, que cobra muitos resultados, a gente não teve. E a gente chegou a ficar, de 96 a 2012, sem sequer ir para os Jogos Olímpicos. Isso acaba pesando, acaba manchando, infelizmente, esses caras que poderiam ser maiores, sem dúvida nenhuma, se tivesse tido algum resultado ou se eles tivessem pelo menos ido às Olimpíadas. Né? Desses nomes que você citou, vou pensar aqui o Leandrinho Barbosa, porque ele fez uma boa carreira no Phoenix Suns, chegou a ser o 6º homem da NBA, aquele que sai do banco de reservas e se destaca. Estava na última temporada como assistente do Steve Kerr no Golden State Warriors, portanto é campeão, conquistou o título também, foi elogiado por ex-colegas, agora está no Sacramento Kings, ele está desenvolvendo então muito bem a carreira dele na NBA. Nesta função de desenvolvimento de atletas, de auxiliar, isso pode render algum fruto aqui para o Brasil? A gente consegue trazê-lo para cá, Bugarelli? Para você pensar em fazer parte de uma seleção brasileira, sem dúvida. Como assistente. Sim. Vou fazer uma correção só, Gabriel. Ele no Golden State, ele era técnico, player development. Ele desenvolve jogadores. Agora que ele para Sacramento, que ele está dando auxiliar. Esse passo como assistente técnico, auxiliar mesmo, que é um corpo de assistentes técnicos. Então, assim, concordo com você. Eu acho que é muito relevante isso, a carreira dele, o comprometimento dele. Eu acho que essa paixão dele, a experiência que ele teve, fez com que ele recebesse esse convite do Golden State Warriors de ser esse, entre aspas, o irmão mais velho, assim, de poder dar conselho para esse time jovem. Por isso que eu fiquei muito mais contente também com a ida do Gui Santos para lá, porque eu imaginei ele trabalhando diretamente com o Leandrinho, e o Leandrinho foi companheiro do Gui Santos no Minas, antes do Leandrinho se aposentar, e aí é um momento em que ele vai assumir uma posição de fato de assistente técnico, um dos principais assistentes técnicos do Mike Brown lá em Sacramento. O Thiago Splitter, que hoje é o técnico do Sub-23 do Brasil, que é assistente técnico do Gustavinho, ele já é assistente do Brooklyn Nets, ele teve o mesmo começo, ele foi, né, um jogador de desenvolver alguns jogadores da posição, aproveitar a experiência, a bagagem do Splitter eu acho até maior, justamente por ele ter um aprendizado de basquetebol espanhol por mais de uma década. Então, assim, são caras importantes e a gente vai ver que certamente no futuro, se a gente não for ver o Leandrinho como técnico principal do Brasil, mas a gente vai ver ele, sem dúvida nenhuma, sendo chamado, como o Splitter já foi chamado, para fazer parte de uma comissão principal do Brasil, para justamente ajudar não só no aspecto tático, técnico, não só na experiência, mas também com tudo que ele está desenvolvendo lá. Eu acho que é muito grata essa evolução do Leandrinho, porque não é todo mundo que quando termina de uma profissão, o cara às vezes ele quer ficar um tempo afastado do esporte, mas a gente percebe que o Leandrinho acho que gostou da coisa. E esse ano aqui vai ser um ano muito legal de trabalho e de pressão, coisa que no Golden State ele não teve, porque o Sacramento Kings é um time que há mais de uma década e meia não vai a playoff, é um time com um novo treinador, com
novo início de trabalho, com jogadores novos chegando, e assim, é muito legal a gente ver o Leandrinho atrás desse desafio. Eu acho que ele tem tudo para ajudar não somente ele individual a crescer, mas também o nosso basquete lá no futuro. E Bulgarelli, como nós entramos no tema seleção brasileira, o Brasil teve recentemente como treinador da seleção o croata, o Aleksandar Petrovic, que não levou a seleção aos Jogos Olímpicos, o argentino Rubem Manhano, que ficou 8 anos no cargo, e antes dele teve o espanhol, o Monte Monalve. Então, de 2008 a 2021, nos últimos 13 anos, apenas treinadores estrangeiros. Foi necessário, nosso basquete estava defasado, foi um puxão de orelha, a gente tinha que aprender com o pessoal de fora. Que análise que se faz desses 13 anos com um treinador estrangeiro? É difícil, a gente vai ter pontos positivos e negativos de cada uma dos trabalhos, né? Eu acho que foi importante, eu acho que foi uma tentativa de trazer algo novo, um técnico Tá. estrangeiro. Vale também para dar uma chacoalhada nos caras aqui no Brasil, eu acho que serviu para isso. Não que a gente não tenha capacidade ou técnicos capacitados para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que o técnico atual da seleção é o melhor do país, e a gente tem técnicos muito. Mas sempre foi assim, né? É. A gente sempre teve alguns técnicos importantes no nosso basquete que nunca tiveram oportunidade. A vida é muito disso também, né, Gabriel? Em todos os setores, às vezes você tem caras capacitados que não recebem as verdadeiras Uhum. oportunidades. Mas eu acho que foi necessária, assim, essa colocação, essa mudança para um técnico estrangeiro. Acho que até que ficou bastante tempo. A presença do Moncho foi uma coisa nova, foi um aprendizado novo, um espanhol, porque a Espanha tem um campeonato muito forte, e a Espanha a liga é muito forte, com grandes estrangeiros, a seleção adquiriu muitos bons resultados. Ele não era um super treinador de ponta, não era o grande treinador lá, mas ele tinha a sua importância, mas não era o grande nome do basquetebol espanhol, tanto que hoje o principal comandante da seleção espanhola nem espanhol ele é o Sérgio Scariolo, ele é italiano, mas é um cara de entendimento do basquetebol, da vivência, de o cara frequentar os grandes centros do basquete na Europa. Eu acho que isso foi importante. O Rubem Manhano foi um resgate, eu acho que eles quiseram trazer um cara que já tinha trazido o resultado para a seleção nacional da Argentina. Ele foi o comandante da geração de ouro da Argentina, foi medalha de prata em 2002 em Indianápolis, eu estava lá. Depois eles foram campeões olímpicos em Atenas em 2004. É um cara importante, o início do trabalho dele foi muito bom. Depois eu não sei se teve algum desgaste em relação ao que eu senti do Manhano. O Manhano eu tive um contato com ele uma vez só, em loco, durante um treino da seleção brasileira aqui em São Paulo. Mas o que eu senti da falta do Rubem Manhano e que eu vi de cara no Petrovic foi uma presença maior dele nos Tá. ginásios. Ele vendo de perto, né, o futuro dos jogadores brasileiros, quem realmente estava se destacando. Então, o Aleksandar Petrovic, ele já chega com essa função. Ele chegou também com o início de um novo comando na CBB, de que ele iria olhar também para a seleção brasileira, não somente para a seleção daquele momento, e sim para a seleção do futuro. Então foi ele que começou a olhar para Iago, para Didi, para Gui Santos, para jogadores mais novos. Então acho que isso foi muito importante num primeiro momento, e eu acho que cada técnico, cada cara que for assumir a posição ali vai ter as suas características positivas e negativas. E aí a gente sabe que a manutenção ela depende muito de resultado. A gente tem aí recente, você brincou comigo no começo, o Boca foi campeão recente na Argentina, 3, 4 semanas atrás. O Boca foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, o técnico Tá do dentro. Boca já não é mais o mesmo ontem à É. noite. Então, assim, acontece muito. Às vezes o resultado traz a manutenção de um projeto que às vezes não esconde, né? Muitas vezes alguma falta, alguma coisa que esteja faltando, e também a falta de resultado às vezes acaba rompendo um processo muito precoce.
Então, assim, é uma conjunção. Nesse momento, eu estou muito feliz com a chegada do Gustavinho, acho que é o técnico mais capacitado. A gente sabe que é o início de um trabalho, a gente tem que ter tempo, a gente não pode cobrar, a gente está crescendo em relação à visibilidade, as pessoas querendo mais o basquete, independente se é a NBA, mas é o basquetebol, do mesmo jeito que a gente teve o Gui Santos, e a gente hoje estamos falando aqui, né, numa quinta-feira à tarde, para o teu público de basquete, porque existe essa procura, esse interesse, eu acho que isso é fundamental. Anos atrás a gente não tinha isso, mas depende fundamentalmente de resultado em Olimpíada, em Mundial, e toda derrota ou todo tropeço vem aquele fantasma de que a gente não está no caminho certo, de que as coisas... É porque a gente precisa tudo para ontem. O basquete, eu falava isso já na Olimpíada de 2014, 2016, no Rio de Janeiro. Mais do que qualquer outro esporte, o basquete ele era carente de um resultado. Porque assim, era uma Olimpíada em casa, todo mundo sonha em ser anfitrião de uma Olimpíada, e o basquetebol eu tinha certeza que se tivesse um resultado, uma medalha, o resultado que eu falo é uma medalha olímpica, Uhum. ou próximo disso, ou de lutar por uma medalha, você poderia resgatar de fato, definitivamente, esse carinho do basquete, do brasileiro com o basquete. E a gente perdeu uma ótima oportunidade. Por mais que seja a distância de um quarto lugar, de um bronze, para um nono colocado, até pela dissolução da antiga União Soviética e da Iugoslávia, e a gente tem hoje muito mais países participando do que antigamente, a gente tem uma diferença muito pequena, mas a gente sabia que era capaz, com aquele time, dava para ter trazido uma medalha se tivesse um entendimento melhor ou se preparado melhor, não sei. A sensação que eu tenho é que a gente deixou escapar uma oportunidade de ouro. Isso eu estou falando dentro de quadra e fora dela, então, de estrutura para todas as modalidades, aí nem se fala. É. E sempre vem à tona, né, aquela história do lado psicológico que sempre, na parte decisiva, né, deixa a desejar, e aí são questionamentos que sempre são colocados nas grandes competições sobre este Mas lado. que não é coisa só para nós, né, Gabriel? O lado psicológico é para todo atleta, independente do Sem país. dúvida. Eu acho que cada vez mais você tem que estar com a cabeça boa para tomar as melhores decisões. E a gente vê hoje o quanto é importante a psicologia no Sim, esporte, sim. das equipes terem esse tratamento, essa preocupação de trazer profissionais para ajudar os seus atletas, independente do esporte, do campeonato que for, E é entendeu? Sem fundamental. E aqui dúvida. mesmo no Mais Esportes, nós já entrevistamos aqui psicólogos do esporte que têm este olhar que é muito importante, porque ele acompanha o atleta, ele se interessa pela modalidade para poder conversar com o atleta também, que é algo diferente para o psicólogo. Então ele entra na modalidade e é muito interessante. E Bugarelli, eu fiz a pergunta sobre os treinadores estrangeiros, você citou o Boca Juniors, então pegando o gancho, no futebol brasileiro hoje tem essa discussão, né? Porque quando a gente olha a tabela de classificação, as primeiras colocações estão com equipes comandadas por estrangeiros, né? Tem o Palmeiras com o Abel Ferreira, talvez um dos maiores treinadores da história do clube, tem o Corinthians com o Vitor Pereira, tem o Atlético Mineiro com o Turco Mohamed, enfim. Então, no basquete, eu imagino que também você fez esse questionamento, né? Pô, como é que um estrangeiro chega para a seleção brasileira? O Tite já anunciou que no final do ano, após a Copa do Mundo, ele não vai mais. E aí ficou a discussão. E aí, um estrangeiro, ele pode assumir uma seleção brasileira? Não precisa ter uma parte cultural? Não precisa conhecer? Então, acho que o basquete, ele passou um pouco por essa discussão, né? Um estrangeiro comandando a modalidade e com crescimento e enriquecendo e trazendo a sua bagagem também, né? Sem dúvida. Eu acho que foi fundamental, acho que é importante e assim, é a mesma discussão que a gente tem, fala muito do basquete, porque o basquete tem os jogadores naturalizados, e aquela história, se você vai naturalizar alguém, naturalize alguém que vá fazer realmente a É. diferença, entendeu? Eu não sou a favor, não sou a favor, mas se você vai abrir essa exceção, a mesma coisa serve para o número de estrangeiros nas equipes do NBB. Muita gente discute, pô, são 4 estrangeiros para cada time, você está tomando o lugar de um Aumentou brasileiro. agora, né? Depende, se o jogo. Aumentou de 3 para 4 no ano passado ou retrasado. Cara, se a qualidade do cara que você trouxer vai ajudar
o nível da competição, eu não vejo problema. Agora, você não pode trazer por trazer só para completar as 4 Uhum. vagas. Aí você não está pensando somente. Porque se fosse assim, pô, a Espanha no futebol, por exemplo, ela foi campeã do mundo, ela foi campeã europeia e ela era repleta de jogadores Sim. estrangeiros. Não é somente assim. Você vai trazer o estrangeiro de qualidade para agregar o nível da sua competição, para melhorar o nível da sua competição. A Argentina no basquete, ela começa no final dos anos 90, justamente a crescer. A Argentina nunca foi um super adversário para o Brasil, falando do time masculino. Você tem, e nem no feminino, você tem um aumento justamente com o nível de americanos, dos norte-americanos e da estrutura das equipes que foram montadas no final dos anos 90 para aí sim a seleção argentina explodir com o início dos anos 2000 com a geração de ouro. Aí os resultados acontecem, porque você vai elevar o nível do seu campeonato nacional. Agora, não adianta você trazer o estrangeiro por trazer. Você tem que Sim. trazer um cara realmente que você possa aprender com ele. Aí, independente da posição, pode ser jogador, pode ser treinador, pode ser preparador físico, pode ser um psicólogo, pode ser um. Hoje a gente tem aqui no Brasil, o paulistano tem um assistente técnico que é de Israel, que é um cara muito competente. A gente já teve assistente argentino aqui em Israel, a gente já teve técnicos estrangeiros comandando alguns times no NBB, mas não necessariamente o estrangeiro ele é melhor. Você tem que aprender com ele. E eu acho que assim, em relação ao futebol, a gente percebe, não sei, cara, se seria muito leviano eu de longe fazer esse tipo de comentário, mas não sei se um entendimento, um estudo, um preparo melhor, o cara estudar para ser treinador, a escola de treinadores. Mas o basquete, por exemplo, aqui a gente não pode reclamar. O José Neto, que é técnico da seleção brasileira feminina desde 2019, ele vai ser assistente técnico agora na Summer League do Brooklyn Nets. Ele já foi assistente por lá, Ótimo. ele é assistente de um time na Angola que disputa o campeonato africano que é chancelado pela NBA. O próprio Gustavinho já foi assistente técnico a convite do Splitter e do Brooklyn Nets. Então esses caras estão sempre se esforçando, indo. Bruno Saviani, um técnico que era do Corinthians recente, cansou de ir para congressos e para reuniões com os principais treinadores do mundo. Eu acho que existe a preocupação dos nossos treinadores em evoluir. Sim. E eu acho que não dá para generalizar nem para bom nem para Sim. ruim. Acho que depende de cada um, da sua vontade de crescer, de evoluir como profissional, como pessoa e por aí É vai. isso, entender a evolução, né, de cada esporte, de cada modalidade, porque ela está acontecendo a todo momento, por isso que a gente precisa ficar sempre ligado. E da naturalização daria um outro programa, viu, Bugarelli? Porque no vôlei já teve a história do Assim, Leal, do cubano, que hoje disputa aqui pela seleção brasileira. Tem no futsal, equipe que praticamente não tem ninguém do país, é só de atletas naturalizados. Então, nesse mundo globalizado, eu diria que essa discussão ela realmente é muito interessante. Claro, vai estar presente também aqui no basquete. Você falou do Gustavinho, 41 anos, é o nome certo, então, para hoje ser o treinador da seleção? hoje sim, eu acho que o Gustavinho é muito capacitado, estudioso, é um cara que consegue extrair da experiência que eu tenho em ginásios, de acompanhar os últimos anos. Eu acho que é um cara rigoroso, é um cara que consegue extrair o melhor de cada caso, tanto dos jogadores mais experientes como dos jogadores mais jovens. Eu acho que ele consegue trabalhar bem essa mescla. Ele não é um cara fácil de lidar, mas é um cara apaixonado pelo que faz e se você precisa jogar com ele. Eu acho que isso é o mais importante. Assim, é um cara para a gente precisava o basquetebol depois dessa, eu não vou dizer fracasso, que é uma palavra muito forte, mas dessa frustração que a gente teve em 2016 aqui com sendo eliminado precocemente na primeira fase da Olimpíada em Sim. casa. Eu acho que o Brasil precisava de uma chacoalhada, de um cara com uma mentalidade diferente. E assim, ele teve resultados internamente com o Flamengo e com o Paulistano. Ele não ganhou somente porque teve um time com investimento, ele mostrou também ser muito capacitado, e eu acho que valia a possibilidade, o teste de trazer novamente o basquete para as mãos de um brasileiro, para um cara com essa característica, com essa paixão de querer melhorar a cada dia, de tentar tirar os jogadores jovens e os mais experientes da zona de conforto, de mexer realmente com um bril,
de querer falar assim, a gente tem condição de transformar o basquete novamente no segundo esporte do país. Basta todo mundo remar para o mesmo lado. Eu acho que a mudança de comando da CBB também ela é fundamental. A gente tem um presidente hoje que é apaixonado, que tira dinheiro do bolso, que tenta fazer o melhor pelo basquete, muito pela paixão. E confesso que eu tenho medo de essa paixão, dessa chama um dia se apagar e a gente ir para um lugar ainda pior. Eu acho que por isso que quanto mais você se cercar de pessoas que pensam da mesma maneira, a chance de dar certo é maior. Então, nesse momento, eu vejo com bons olhos, torço muito ainda mais para que dê certo, porque ganha todo mundo, não ganha somente os envolvidos, que ganha quem ama esse esporte como a gente ama. E depois de 38 anos, a Copa América de Basquete vai acontecer no Brasil, no Distrito Federal, de 2 a 11 de setembro. É importante? Pode fazer parte desse resgate? Importante jogar em casa, ter o apoio do público. A gente sabe que é uma competição que a gente depende muito dos jogadores que estarão à disposição, mas é muito legal ver, como você falou, são quase 40 anos, eu tenho 50 de idade, Gabriel. Eu não lembro de uma competição de alto nível aqui no Brasil. Masculino. Eu lembro do feminino, de eu ver muito Paulo e Hortência no ginásio Ibirapuera aqui em São Paulo, mas a gente estava carente de um evento dessa grandeza aqui. Tivemos também o Mundial Feminino em 2006, né, em São Paulo, em Barueri, mas sempre em relação ao feminino. Então é importante você ter, é importante deixar uma ótima imagem, aproveitar esse momento que o basquete está em alta, com a NBA, com jovens. A gente tem muita gente querendo jogar basquete, muitas crianças querendo jogar basquete, não somente meninos e meninas. Acho que são muitas escolas que hoje fazem camp de jogadores, de jovens. Existem camps brasileiros que levam crianças para os Estados Unidos para ter esse intercâmbio, para justamente ver de como funciona o basquetebol com essa garotada lá do outro lado do mundo. Eu acho que é muito legal. É um resultado, torço muito para o resultado, mas eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que é legal você ter um resultado. Eu não vou ficar chateado se não for campeão, mas eu acho que é um passo importante para você sim, quem sabe. Temos aí as eliminatórias a partir de agosto, novembro e fevereiro, as 3 próximas janelas, contra adversários duríssimos, Porto Rico, México e Estados Unidos. Eu acho que aí sim, as eliminatórias da Copa, para chegar na Copa do Mundo com um pouco mais de respeito dos adversários, com um pouco mais de confiança deles, jogadores, da comissão técnica e da torcida, de falar, olha, dá para torcer e dá para acreditar de que realmente eles vão dar o máximo, de que eles vão realmente buscar esse melhor resultado e principalmente o aspecto psicológico que você falou, ele é fundamental. A gente percebe que ainda falta algo para finalizar jogos, isso ficou claro em 2016 nos Jogos Olímpicos, de as tomadas de decisão, independente se você tem jogadores experientes em quadro ou não. Eu acho que isso ainda falta um pouquinho, e não é só o basquete brasileiro. Eu acho que em muitos esportes do Brasil, o Brasil sofre com esse aspecto. Bulgarelli, já 1h10 de programa, passa rápido. Você vê que o papo é bom, por isso que passa rápido. Tem mais 10 minutinhos para continuar aqui com a gente, para a gente poder encerrar? Pode ser? Vamos embora. Eu estou falando bastante aqui de resgate, Bulgarelli, porque eu amo basquete, sou jornalista que trabalha com esporte, então eu preciso ficar ligado também. E outro dia eu estava passando os canais e aí estava jogando Brasil e Colômbia, já estava na prorrogação. E o Brasil perdeu. Aí eu fui pesquisar para ver que torneio era aquele, né? Tinha chamado a minha atenção. E para minha surpresa, me corrija se eu estiver errado, se eu vi rapidamente, mas é eliminatórias para a Copa do Mundo. Portanto, é um torneio importante. Não precisa ser melhor divulgado, não sei se pela confederação, fazer um trabalho para as pessoas assistirem, conhecerem os atletas que estavam lá. Eu fiquei, pode ser um erro meu, pode ser, porque na minha bolha não se comentou muito aquilo, mas eu falei, poxa, um Brasil e Colômbia, o jogo foi para prorrogação, eliminatórias para uma Copa do Mundo. Eu não fiquei sabendo e eu não vi absolutamente nada. Depois a repercussão, muito pouco. Você tem que ser muito específico ali para você poder chegar no resultado. Não falta divulgar mais que a seleção brasileira está jogando, conhecer mais os atletas, fazer uma divulgação? O que falta, assim, a fórmula de disputa ela mudou. Eu acho que ela é até interessante, mas como ela dá um espaçamento maior, a gente tem essa sensação de esquecimento.
a eliminatórias da Copa do Mundo, ela virou mais ou menos como eliminatórias do futebol, que acontece em Tá. janelas, né? Então, o futebol, você tem, tipo, um final de semana, 2 jogos, o Brasil jogando no futebol na terça na sexta-feira e na terça-feira, né? Jogando sempre um jogo em casa, um fora. E o basquetebol, para esse último mundial que vai acontecer o ano que vem na Ásia, em 3 países, Japão, Filipinas e Indonésia, eles tiveram essa leitura, né, de grupos com 4 equipes e cada janela, e a gente teve um problema também já na competição anterior de pré-olímpico, de você ter a pandemia. Então, por exemplo, a primeira janela, o grupo do Brasil era Brasil, Uruguai, Colômbia e Chile. A primeira janela ela foi disputada em Buenos Aires, porque ainda não tinha a autorização de todos os atletas de todos os países entrarem em alguns dos países. Então, por exemplo, jogaram 4 países em campo neutro. A primeira fase foi em Buenos Aires. A segunda fase, o Brasil já enfrentou em Franca, Colômbia e Chile. Né? Então, agora jogando contra Uruguai e Colômbia fora de casa, jogando no Uruguai e jogando na Colômbia. Acho que falta sim, falta também, acho que o que dificulta também, né, Gabriel? Cada torneio é jogado de uma fórmula de disputa, você tem torneios com mata-mata, você tem torneios de temporada regular e mata-mata e playoff, e aí o distanciamento, como a gente falou, a segunda fase agora, que é um grupo de Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, são 2 jogos em agosto, 2 jogos em novembro, 2 jogos em fevereiro de 2022, 23. Então, quer dizer, cara, olha a distância que tem de uma janela para outra. Difícil. Então, o que dificulta? Dificulta você ter amistosos entre uma janela e outra, porque você tem NBA acontecendo, né? Você tem Euroliga acontecendo e a Euroliga os jogadores não são obrigados os times de Euroliga não são obrigados a liberar os jogadores para os jogos da FIBA. Então, assim, é uma dificuldade pelo distanciamento. Eu acho que te traz essa sensação de pouca visibilidade, de pouco anúncio, e eu acho que você tem razão, poderia ter sido melhor divulgado, sim, mas acho que esse distanciamento ele causa já essa flutuação assim de que o cara tá meio que perdido, que meio que cai de paraquedas. Eu acho que falta assim acho que aí é um problema particular que o Bugarelli acha do jornalismo e do Brasil. A gente consome muito futebol, mas a gente quando passa um torneio, você não tem essa clareza de fazer matérias diárias ou imaginar que a TV Câmara e o Mais Esporte vai fazer um campeonato de remo no domingo. Eu tenho certeza que todo dia, de segunda a sexta, você ia fazer uma divulgação do seu evento no domingo, entendeu? Eu acho que falta muito disso aí. A cultura do futebol, ela é prejudicial para quando você tem um grande evento e você não consegue fomentar esse evento da maneira como a gente gostaria, ainda mais a gente jornalista esportivo. Compete por que a espaço, gente está inserido dentro, a gente tem essa sensação de que o negócio é escondido, não é bem divulgado. Eu acho que para um cara que não trabalha como a gente trabalha no dia a dia em televisão, pode ser que o cara seja, não, a gente sabe, o Brasil vai jogar, tal, ou o cara que é muito apaixonado pelo esporte já sabe que o Brasil vai jogar. Eu acho que concordo com você. Eu acho que o sentimento que você tem é o que eu tive. É por a gente estar inserido dentro de uma emissora, de trabalhar com esporte, de sentir que podia ser melhor divulgado e podia de fato. E agora, perder para a Colômbia liga um sinal de alerta? Cara, é assim, é aquilo que eu falei agora há pouco, não dá para você descartar a derrota, você tem que aprender, e você normalmente aprende muito mais com os erros. É uma derrota que, nesse momento, você poderia chegar mesmo. É melhor você perder nesse momento do que perder agora nessa fase contra equipes melhores, e você tem que ter uma atenção, sem dúvida. O time colombiano jogava a vida naquela partida, a gente até na abertura da transmissão, eu, o Rômulo e o Zé Boquinha, a gente falou que seria um milagre a Colômbia ganhar, até porque a Colômbia já tinha perdido por mais de 40 pontos do Brasil no jogo em Franca, ou quase 40 pontos, e você tinha, certamente, se jogar 10 vezes, o Brasil vai ganhar 9. Só que o espírito
de como começou o jogo, de como a Colômbia encarou o desafio, e a gente sabe, é isso, a vontade às vezes ela supera o talento. E foi mais uma prova disso, né? O esporte ele é apaixonante por isso. Às vezes o querer mais, de você lutar por todas as bolas, de você encarar como algo inatingível, você fez com que o time colombiano jogasse, principalmente o Juan Telio e o Brian Angola, dois jogadores de nível altíssimo, um já mais veterano e o outro um jogador com experiência de basquetebol universitário e jogando na Europa em grandes equipes. É um cara que joga na Grécia, no AEK. E então, assim, são caras que fizeram jogos maravilhosos. Ambos tiveram mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes, mais de 5 assistências. Eles conseguiram contribuir com o restante do time de um jeito em que o Brasil sentiu. O Brasil não fez uma boa partida e, mesmo não fazendo uma boa partida, conseguiu se recuperar no quarto período, conseguiu levar o jogo para uma segunda prorrogação. Mas é uma derrota que você tem que aprender. Você vai aprender muito mais. Foram erros cometidos de posicionamento, de vontade, que você não pode repetir contra um adversário melhor capacitado. Eu acho que toda derrota você vai aprender muito mais do que nas vitórias. Eu acho que a gente tem que tirar isso como lição, mas também não dá para descartar todo o trabalho do Gustavinho nesse momento. O Brasil vinha de um jogo em que se comportou muito bem contra o Uruguai, que é um adversário muito melhor capacitado, fora de casa, com um ginásio praticamente lotado, e um jogo em que a defesa do Brasil ela funcionou muito bem, sofrendo 60 pontos. A partir do momento que o Brasil já tinha sofrido 50 pontos até o intervalo contra a Colômbia, já tinha ligado esse sinal de alerta de que as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer. E aí foi o querer, foi o saber fechar, foi alguns ajustes de fechar realmente o jogo, que acabou levando o Brasil a uma derrota inesperada. E tomara que a gente possa consertar o mais rápido possível para, na próxima janela, em agosto, enfrentar Porto Rico fora de casa e depois o México aqui no Brasil, com possibilidades reais. É um grupo de 6 times, onde avançam 3 para o Mundial. Acho que o Brasil tem grandes condições de avançar. É uma ótima notícia. Para a gente poder encerrar, basquete feminino, agora no início de agosto, tem o Sul-Americano, que vai acontecer na Argentina. A gente pode dizer que é o primeiro passo de preparação para este ciclo olímpico, né, Paris 2024. José Neto é o comandante, o Bugarelli já falou aqui, um profissional muito experiente. E apenas 2 atletas não atuam no Brasil, foram convocadas, mais a Clarissa, que neste momento está sem clube. Nível no Brasil tá bom, preocupa não ter atletas na WNBA, que é o basquete norte-americano, que dá para fazer alguma análise, Bugarelli? Olha, assim, a gente tem um momento, a base está sendo mantida pelo Neto desde 2019, ele chegou assim, a cobrança ela começa a existir, porque assim, a primeira imagem deixada foi um título pan-americano, que foi inesperado. Era o início de um trabalho, o time comprou a ideia de trabalho do Neto, que é um cara muito estudioso, muito batalhador, apaixonado também pelo basquetebol, um cara que tem um vasto currículo com o Flamengo no masculino, e no seu primeiro trabalho ele já bate campeão. Então, quer dizer, a expectativa ela já aumenta com o resultado. E assim, a gente tem muita coisa para melhorar, obviamente. Se a gente tem dificuldade no campeonato de base masculino, o que dizer no feminino, então, né, que a gente precisa virar os olhares realmente também para o basquetebol feminino. Acho que tem alguns nomes interessantíssimos. A gente tem a Stephanie Soares e a Camila Soares, que não são parentes, mas as duas jogando no basquetebol universitário. A Camila joga em South Carolina, que é o time atual campeão universitário. Ela não é a super protagonista do time, mas ela é uma jogadora de tamanho importante, é uma jogadora que vai jovem, talentosa, precisa ser lapidada ainda, principalmente quando joga com a camisa da seleção brasileira. A gente percebe que são jogadores que às vezes sobra vontade e acaba cometendo muitas faltas e atrapalhando o desenrolar do jogo, mas são jogadores importantes já nessa seleção. Acho que são grandes nomes para a gente ficar de olho já num presente e num futuro. Você tem o retorno da Clarissa, que é uma jogadora que fez muita falta para o último pré-olímpico, uma jogadora de experiência, respeitada internacionalmente. Eu acho que é uma jogadora que vai agregar bastante. A gente tem a ausência da Damires. A Damires ficou muito tempo lesionada, ela joga na WNBA,
única jogadora brasileira na WNBA, e a WNBA está acontecendo, agora ela voltou recentemente, faz umas 2 semanas que ela voltou a jogar, ainda bem, muito talentosa, acho que é o principal nome da seleção, ela é uma ausência muito sentida, mas a gente tem muitas jogadoras que jogam no basquetebol nacional, Gabriel, mas que jogam também no basquetebol europeu. Infelizmente, as meninas elas não ganham tão bem quanto os homens, então elas têm que jogar metade da temporada aqui no Brasil, metade da temporada na Europa. Então a gente tem a Débora jogando fora, a Rafa Monteiro jogando fora, a Isa Ramona já jogou fora. Então a gente tem outras jogadoras assim. Eu acho que é um time talentoso, é um time que precisa saber também jogar sem essa responsabilidade assim, a paixão que tem o brasileiro pelo basquete e a paixão por resultados e a procura intensa por resultados, às vezes acaba atrapalhando. Então, acho que o primeiro resultado, como aconteceu precocemente, a gente meio que subiu a expectativa em relação ao time. Eu acho que o time tem condições de evoluir ainda mais. A gente tem uma passagem de bastão praticamente aí decisiva da Érica, que é um expoente na história do basquetebol feminino, e eu acho que a gente tem que chegar uma hora que a gente vai ter que renovar, né? Definitivamente. Então, é difícil você renovar se você não tem os olhos atentos. Você sabe bem, você está em Campinas, o quanto o Veracruz trabalha, mas é pouco. Precisam mais clubes, mais estruturas acreditarem no basquetebol feminino para a gente poder voltar a sonhar grande também, porque o feminino, a gente tem que tirar sempre o chapéu. O basquete feminino, eu brinquei até num Bola da Vez com a Hortência, a minha paixão pelo basquete, ela vem mais pelo feminino com Paulo e Hortência do que no masculino, porque é o momento que eu vi as 2 das 5 maiores jogadoras de basquete do mundo jogarem proximamente e ter resultado também foi fundamental. E o Veracruz Basquete, que você citou, aqui da cidade de Campinas, que tem como presidente a Carla Costa, que já passou aqui pelo Mais Esportes, assim como a Tássia, assim como a Yasmin. Veracruz Basquete está na semifinal da Liga de Basquete Feminino, que é o torneio nacional. Semifinal, domingo, primeiro jogo aqui em Campinas, na Arena Concórdia, domingo, 5 horas da tarde, contra o SESI Araraquara, que foi o líder da competição. Então, é jogo difícil. Primeiro jogo aqui em Campinas, segundo jogo fora de casa em Araraquara. Se tiver necessidade, terceiro jogo também em Araraquara. Ricardo Bulgarelli, muito obrigado pela disponibilidade. Antes de eu encerrar, Bulgarelli, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como eu estou no ar, eu não vou falar que eu sou torcedor do Lakers, mas um simpatizante do Los Angeles Lakers, tá? As últimas temporadas não foram tão boas para esta próxima. Posso sonhar com um playoff ou vai ser difícil novamente? Ou está muito cedo ainda? Pode ter alguma troca que mude tudo? Não. As trocas podem acontecer sem dúvida nenhuma. Acho que muita coisa até o início de outubro vai mudar. Mas um time com o LeBron James, com o Anthony Davis, tem que sonhar sempre grande. Você tem que sonhar com playoffs, tem que sonhar com título. E eu acho que foi um ajuste o ano passado, foi uma tentativa de algo. Tem a mudança de treinador, eu acho que é muito relevante. O Darvin Ham como técnico, a primeira grande experiência dele como treinador, e como jogador foi um cara batalhador, é um cara que tem esse espírito, como a gente fala, de superação, de às vezes não vencer pelo talento, mas vencer pela entrega, e isso pode ser importante. Às vezes essa chacoalhada que a gente falou que o basquete brasileiro precisou e teve, acho que isso vai ser o norte do Los Angeles Lakers para essa temporada. Dá para você confiar sim, eu acho que playoff para um time que tem o LeBron James é obrigação. Agora dá para sonhar, e com a camisa que tem pesada, né, Gabriel? Sim. Tem que sonhar sempre com o título. Quando você é Lakers, você tem que sonhar grande mesmo. Isso, eu fui um pouco corneta, né? Porque na bolha recentemente teve um título conquistado, então não vem de más campanhas, né? Que a última foi decepcionante, antes da bolha também, antes do LeBron James, mas é isso. E boa sorte para o seu Portland também, que a gente está vendo atrás aí, tem o escudo do time de Lillard e companhia. Ricardo Bulgarelli, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui de basquete para a gente, sobre a NBA, que é o principal torneio, mas sobre o basquete brasileiro também, sobre seleção brasileira, sobre os atletas que podem contribuir, como o Leandrinho, como o Thiago Splitter,
no Sub-23 da seleção brasileira também, que venceu ontem, então já conquistou uma vitória depois da derrota contra o Canadá. Então acho que a gente vai falar cada vez mais aqui sobre outras modalidades ao invés do futebol. E já fica o convite aqui, viu, por uma próxima oportunidade para você retornar, porque a gente pode ficar aqui mais 1, 2 horas conversando sobre basquete tranquilamente, viu, Bugarelli? Beijo grande, Gabriel. Obrigado pelo convite aí. Um grande abraço a todos aí do Mais Esportes. Um beijo, Campinas. Estive aí presente também numa das finais do Veracruz contra o Sampaio, alguns anos atrás. Eu sei que é uma cidade que apoia demais o basquete, apoia também a base, né? O Tênis Clube de Campinas. Né? Você tem muitos times aí que abrem as portas justamente para o basquetebol, tanto masculino como feminino, e isso é o mais legal de tudo. Beijo grande para você, para todo mundo aí. Ótimo final de semana e tamo junto. Tchau. Para todos nós, agradeço o Ricardo Bugarelli aqui no nosso Mais Esportes. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã às 11 horas da manhã com o Câmara Total, a nossa revista eletrônica. Até lá. Tchau, tchau.